Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um KPMG Talks, o terceiro dessa série. Eu sou Janine Pereira, sócia aqui, diretora do AS. A gente trouxe hoje um assunto bem bacana, que é o IFRS 18. Comigo está aqui o Caio. Se apresenta aí, Caio. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Caio Castro, eu sou sócio também da área de consultoria contábil do KPMG, trabalho com a Janine. Vai ser um prazer estar com vocês agora, falando desse assunto tão relevante que é o IFRS 18. Pois é. Esse assunto, né, a gente tem falado recorrentemente nos últimos tempos aí. É uma norma nova, que trouxe bastante barulho para o mercado, apesar de ter uma expectativa aí de vigência somente em 2027, né, 1º de janeiro, mas logo quando ela foi emitida, teve bastante repercussão, muita divulgação na mídia, né, sobre essa norma, e parece que realmente as companhias entenderam que, de fato, vai ter uma mudança relevante, né? E aqui a gente trouxe essas mudanças e queria apresentar um pouquinho para vocês, principalmente aqui, os principais impactos dessa norma. Só para dar contextualizar todo mundo aqui, o IFRS 18 ela é uma norma, apresentação e divulgação de demonstrações financeiras. Ela vem substituir em completo a IAS 1, que é a sua norma correspondente, né? Aqui no Brasil, a gente tem a tradução para o CPC 26. E o IAS 1 era uma norma bem antiga, né? A gente pode lembrar que quando a gente aderiu ali às normas internacionais de contabilidade, lá em 2007, algumas empresas somente em 2010, foi quando a gente incorporou essas normas. E a IAS 1 é uma delas, aquela das primeiras, né? Então, ao longo do tempo, ali o IASB, que é o Comitê Internacional que publica essas normas, viu a necessidade ali de atualizá-la em meio às demandas dos próprios acionistas, né, dos próprios usuários, não só acionistas, os investidores, principalmente, das demonstrações financeiras, em relação principalmente à divulgação dos quadros, né? Essa IFRS 18, ela deriva de um projeto do IASB que chama Demonstrações Primárias, né? Então, esse grupo estudou ali muito a fundo o que seria necessário de mudança para a apresentação das demonstrações financeiras para endereçar ali algumas necessidades, principalmente dos investidores e reguladores, de informações a serem divulgadas nas demonstrações financeiras. Então, vamos passar aqui, né? A gente já se apresentou, está aqui o nosso contato, tanto o meu quanto do Caio. A gente tem liderado essa frente aqui dentro da KPMG, do Accounting Advisory, né? Como um provedor aqui para ajudar os clientes, tanto no diagnóstico como implementação dessa norma. Então, fiquem à vontade aí para se conectar a gente, tanto via LinkedIn ou tem aqui os nossos e-mails, para a gente poder se aproximar aqui, tirar as dúvidas e poder ajudar no que a gente conseguir. Então, as principais mudanças aqui, a gente vai pontuar mais para frente, mas, de novo, qual é a questão? O que trouxe, né? O que ensejou ali esse reestudo da norma, né? Essa reavaliação do conteúdo da norma. Ela vem, então, em resposta a vários questionamentos dos investidores. Então, o que a gente vê ao longo do tempo é a forma como as empresas elas estão ali se comunicando com o mercado, seu desemprego, principalmente sobre desemprego financeiro, ela está mudando. Então, vê-se a necessidade ali de que essa divulgação atenda principalmente às demandas dos investidores. Então, existe esse gap aí em relação às divulgações atuais. Em resposta disso, ali a norma trouxe algumas alterações. Então, principalmente a gente vai focar um pouco aqui no nosso material em relação à demonstração de resultado e também as medidas não gap,
que a gente vai falar agora, que pós IFRS 18, elas poderão ser incorporadas às demonstrações financeiras. Então, hoje, pós implementação da IFRS 18, muda-se a geografia um pouco da DRE, então incorpora-se ali um subtotal de lucro operacional. Muito desse subtotal atualmente ele é feito de forma gerencial por investidores, né, para ali utilizar nas suas tomadas de decisão. E esse subtotal agora, uma vez adotada a IFRS 18, ela é incluída como um subtotal da demonstração de resultado. A gente vai mostrar um pouquinho na frente aqui como é que vai ficar essa geografia. Outra questão relevante é a divulgação das medidas non-GAAP, né, que hoje a gente vê muitas das companhias divulgando em outros relatórios, né, próprio relatório de administração, press release, muitas outras comunicações ao mercado, elas incluem essas medidas de desempenho, né, as medidas non-GAAP, e essas informações não estão incluídas nas demonstrações financeiras. Hoje, né, as normas contábeis nem permitem essa inclusão, mas, felizmente, aí pós IFRS 18, a adoção da norma, será possível a inclusão de algumas dessas medidas, que tem uma outra terminologia, que são medidas de desempenho, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, poderão ser incluídas ali na demonstração financeira. E o que seria uma implicação de ter uma dessas medidas de desempenho incluídas nas demonstrações financeiras? Além de trazer ali uma divulgação adicional, que a gente vai passar um pouquinho mais na frente, ou seja, traz mais informação para o investidor de como é que é calculado aquela medida e de como é que ela mudou de um exercício para o outro. Além disso, ela traz ali sendo uma informação incluída na demonstração financeira e, por conta disso, auditada pelos auditores, trazendo ali a credibilidade que uma informação auditada ela representa, né? Então, essas são as principais alterações, as questões trazidas pela IFRS 18. Qual é o impacto disso, né? Então, a gente tem um impacto grande, principalmente na demonstração de resultado. A gente vai ver que tem mais divulgação de informações de notas explicativas, e aí essa história, né, da empresa, como ela conta seu desempenho financeiro, ela é um pouco alterada por essas modificações pós IFRS 18. O que vem a seguir, né? O que a gente espera ali pré-adoção da norma, né? Apesar dela ser adotada somente em 1º de janeiro de 2027, mas o que é importante se preparar ali para implementar da melhor forma, né? Tem que avaliar, sim, os impactos em suas demonstrações financeiras com a IFRS 18. A gente tem que ali, lógico, avaliar, porque agora vai ter uma comunicação de medidas de desempenho de forma diferente. Então, comunicar com os investidores essas mudanças pós-implementação do IFRS 18 e avaliar também ali como é que essas exigências podem ter impactos em sistemas e processos, né? Então, é muito importante fazer uma avaliação. A gente diz muito, né? Quando a gente vai apresentar, a gente já fez algumas apresentações em alguns clientes, que é bom a gente ter um cronograma de trás para frente, né? Apesar da norma ser só ser adotada em 2027, ele tem uma adoção retrospectiva, então a gente vai precisar já avaliar já em 1º de janeiro, né, que seria o resultado comparativo de 2026. Então é importante já ter essas informações disponíveis. Ela é uma norma, a gente está falando ainda de IFRS 18, foi uma norma emitida pelo Comitê Internacional ainda. A gente não teve tempo ainda do CPC traduzir, mas como o CPC é um órgão, né, que ele aderiu às normas internacionais, é só uma questão de tempo ali para a tradução oficial pelo CPC. É lógico que pode ter alguma questão de tropicalização, mas ali o arcabouço principal, os principais tópicos da IFRS 18 provavelmente serão seguidos, e a gente já pode utilizar a IFRS 18 para adoção local também. Só um comentário rápido, Janine, aqui, né? Acho que você comentou, mas eu vou reforçar, para a gente não subestimar esse esforço, né? Acho que o passado recente que a gente percebeu,
por exemplo, com o IFRS 16, que era uma mudança contábil que muitas empresas deixaram ali para a última hora, para começar a olhar os contratos e determinar o impacto, pensar em sistemas para apoiar nessa transição. Então, a minha sugestão aqui, o motivo de a gente fazer esse KPMG Talks, é para trazer mais evidência sobre essa norma para vocês, trazer um pouco dos impactos, para vocês começarem a se planejar de forma antecipada, né? Acho que é fácil, vocês vão ver que a Janine vai explicar e vai ficar claro qual que é o impacto. A DRE muda, o lucro não. Eu tenho aquelas informações que estão no meu FR dentro da DF. Mas como eu vou produzir essas informações, né? Eu sigo o meu Depara que eu tenho hoje, eu utilizo o mesmo sistema de reporting, consolidação, então esses aspectos vão ser importantes de serem avaliados de forma bem antecipada. Além disso, a gente tem também a versão da norma, a gente espera que seja uma cópia na íntegra da versão, a versão brasileira vai ser uma cópia da versão internacional, mas a gente tem questões locais, societárias, que a gente vai precisar também endereçar, né? Então, só deixar essa mensagem aqui, reforçar, e lembrar que a gente tem uma opção de perguntas e respostas, então eu estou aqui lendo o chat, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade de mandar sua pergunta, vai ser um prazer responder. Já que você puxou o gancho aí, Caio, acho que todo mundo deve estar se perguntando aqui, que a gente, aqui no Brasil, temos a lei das SAs que dita um pouco ali, um pouco não, né? Muito sobre elaboração de demonstrações financeiras. E a lei vigente hoje, do jeito que ela está, 640, alterada pela 11638, ela fala da estrutura da demonstração de resultado e define algumas subcontas, né? Alguns subtotais. Isso, a gente, é claro, aqui localmente a gente sabe que é uma clara ainda inconsistência com o IFRS 18, né? Então, a gente sabe todo mundo sabe dessa situação, já foram acionados aqui localmente para o próprio governo para rever essa legislação. Na verdade, o movimento de rever a legislação ela é até prévio, né? Na verdade, eu faço parte aqui do comitê lá do Ibracon e a gente, junto com o CPC também, e a gente sempre discutiu, na verdade, que a lei ela dita normas contábeis e não são contadores que fazem a lei, né? Então, o que a gente sempre já não gostaria previamente de ter normativos contábeis dentro de uma lei. Então, a IFRS 18 veio para enfatizar ainda mais essas diferenças e mais força a necessidade de reavaliação da legislação para, de alguma forma ali, ou refletir, ou de alguma forma diminuir esses gaps. Então, há um movimento, sim, de revisão, há um movimento das grandes empresas, das grandes companhias e dos órgãos normativos locais contábeis para o próprio governo revisitar essa legislação. Então, há uma expectativa aí de um futuro próximo a gente ter alguma novidade em relação a essa legislação, né? É lógico que, como tudo aqui, a gente sabe do governo, é difícil a gente prever um timing, né, um momento correto ou uma expectativa de prazo, mas a gente espera, sim, que exista algum tipo de modificação ou algum tipo de endereçamento em relação a esse gap, tá bom? A gente vai passar aqui 10 principais diferenças que a IFRS 18 trouxe, né, bem no detalhe aqui, para vocês verem. É engraçado que vai parecer simples, mas se a gente for pensar, como o Caio falou, na informação que eu preciso ter disponível, ou nos processos que eu preciso ter desenhados para gerar esse output, gerar essa informação a ser agora classificada de forma diferente ou divulgada de forma diferente, é o grande, vamos dizer assim, trabalho que a gente vai ter na implementação dessa norma. Então, hoje a IFRS, hoje não, né? A partir de 2027, a norma internacional sempre tem a opção de adoção antecipada. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não tem não tem essa previsão, né? Mas então a gente tem uma expectativa de adoção lá em 2027 mesmo. Então, ela vai apresentar 3 características
3 categorias de receitas e despesas, 2 subtotais na demonstração de resultado e uma única nota sobre medidas de desempenho nas notas explicativas. Então, todos esses elementos aqui combinados, eles vão trazer uma desagregação mais aprimorada na preparação das informações a serem divulgadas para os usuários. Isso gera a tão chamada na norma uma informação estruturada, melhor estruturada. Para aqueles que já leram o FRS 18, o seu conteúdo original em inglês, ele traz essa terminologia, né? Ter uma informação melhor estruturada, mais estruturada para ali melhorar ali, vamos dizer, a tomada de decisão por conta dos investidores. Então, vamos para as principais mudanças, né? As principais mudanças, quais são elas? Então, a gente vai ter uma demonstração de resultado mais estruturado, novos subtotais, incluindo lucro operacional, receitas e despesas em 3 categorias, operacionais, investimento e financiamento. Essa estrutura, ela traz uma similaridade com o nosso outro quadro, que é a demonstração de fluxos de caixa, mas tomem cuidado, né? Eu sempre falo aqui que é uma pegadinha muito grande a gente querer, vamos dizer assim, trazer as mesmas orientações de 2 quadros que têm objetivos diferentes. Então, tomem cuidado. Demonstração de resultado tem um objetivo, demonstração de fluxo de caixa tem outro objetivo. Então, por mais que essas categorias tenham essa mesma nomenclatura, eles têm ali uma orientação específica para o quadro, né, para o quadro que ela está sendo incluída. Então, tomem cuidado com essas definições, apesar da similaridade no termo, tá? As principais atividades empresariais vão orientar as classificações de receitas e despesas, não é muito diferente do que a gente já faz hoje, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma entidade que o objeto social dela é concessão de crédito, é lógico que a receita que ela ofere de juros nesse crédito é uma receita operacional. Se a gente está falando de uma companhia que ela tem sua atividade principal, seu business é um setor imobiliário, a receita que ela tem de aluguel é uma receita operacional. Então, isso dita um pouco também como é que deve ser classificado ali na demonstração de resultado. Outro aspecto muito interessante da FRS 18 são as tão chamadas MPMs, que são as medidas de desempenho, que vão ser auditados e divulgados e auditados. Então, o que são medidas MPMs? São medidas de desempenho gerencial. Essas são medidas que são as tão chamadas non-GAAP measures, que no passado a gente fazia isso em outras comunicações ao mercado, e que agora, algumas delas que atenderem à definição da IFRS 18 de MPM deverão ser incluídas na demonstração financeira da companhia. É lógico que tudo que é incluído na demonstração financeira é de prática, a gente tem um requerimento de como divulgar, o que divulgar, né? E um requerimento mínimo ali daquelas informações. Então, além de divulgado, ele tem um arcabouço, né? Tem alguns parágrafos na norma da IFRS 18, vocês vão ver de como isso deve ser feito. Então, a obrigatoriedade é uma única nota na demonstração financeira, então não serão medidas de desempenhos ao longo da demonstração financeira, é uma única nota que concentra todas as MPMs e vai ter ali uma série de requerimentos de informações a serem divulgadas. Para que isso, né? Primeiro que é para dar condições a próprio auditor auditar, né? Uma informação que vai ter ali e o auditor vai ter que também auditar aquela informação. Outra coisa é as divulgações. De novo, a norma ela não tem o objetivo de que todas as companhias tenham a mesma equação, vamos dizer assim, ou o mesmo critério de mensuração daquela non-GAAP measures. Não é isso. É ter informações divulgadas o suficiente para que o investidor ou o leitor ou o usuário da demonstração financeira tenha informação suficiente para fazer as suas próprias análises e comparar
entre, né, ter essa comparabilidade entre as companhias que vão divulgar, que terão obrigatoriedade de divulgar o mesmo nível de detalhamento e granularidade das informações, tá? Outro requerimento da norma é maior desagregação das informações. Então, essa norma, a IFRS 18, ela vem ali, vocês vão ver que ela dá um enfoque muito grande na linha de outras. Então, há um desincentivo a ter as rúbricas de outros, né? Então, quanto mais a gente tiver outros, mais divulgação vai ter que ter em relação aos outros, que o objetivo é chegar em um equilíbrio de ter uma informação que não seja tão agregada, que não gere informação útil para o leitor, mas ao mesmo tempo não tão desagregada, que também não confunda o leitor com uma série de informações e desvie ali da informação que é importante, tá? De qualquer maneira, esses critérios de desagregação ainda continuam sendo uma área de julgamento, né? Traz mais orientação para como as companhias poderiam fazer as suas escolhas de desagregação e agregação, mas ainda assim requer ali um julgamento por parte da administração. E aqui a gente trouxe como é que vai ficar a demonstração de resultado, como é que é a geografia da demonstração de resultado. Então, como a gente já comentou, só reforçando, a norma IFRS 18, ela não traz alterações de mensuração. Então, a gente não vai ter um lucro diferente, né? A gente ele não entra no mérito aqui, ele não traz novas orientações sobre mensuração de nenhum dos itens. O que a gente traz, o que a IFRS 18 traz é uma divulgação, uma classificação, uma apresentação na demonstração de resultado diferente. E isso faz com que a geografia da demonstração do resultado seja diferente. Então, a gente vai ter agora uma estrutura de 3 categorias, que são receitas e despesas operacionais, receitas e despesas de investimento e receitas e despesas de financiamento. 2 novos subtotais, que é o lucro operacional e o lucro ou prejuízo antes antes de financiamentos e impostos. Então, de novo, apesar da gente olhar aqui e ver alguma similaridade com a demonstração do fluxo de caixa, só tomem cuidado que cada uma tem a sua função, portanto, objetivos diferentes, tá? Então, o que serão incluídos nesses subtotais? Então, a gente vai ter, na primeira categoria, que é operacional, aquelas receitas e despesas derivadas, lógico, das atividades operacionais da companhia. Depois a gente tem um segundo bloco, que são as atividades de financiamento. Desculpa, não vou falar atividade, viu? Como eu mesmo me confundo. Se essa confusão, já imagino, é para os usuários também. Então, a categoria de investimento, receitas e despesas de investimento. E como a norma definiu isso? Então, todas as receitas de equivalência patrimonial ou despesas agora fazem parte da categoria de investimento. E essa é uma grande alteração. Não sei se vocês se deram conta agora, mas o resultado de equivalência, ele não compõe mais o resultado operacional da companhia. Essa é uma grande diferença pós-IFRS 18. Então, agora ela não faz parte mais do cálculo do subtotal de lucro operacional. Além disso, dentro da categoria de investimento, a gente tem receitas de outros investimentos e receita de juros de caixa equivalente de caixa. O que seriam outros investimentos? São aquelas receitas que a gente gera ali de algum ativo, por exemplo, propriedade para investimento, que não é atividade fim da companhia. De novo, aqui a gente vai lembrar que se a atividade fim da companhia, né, o objeto social dela é o setor imobiliário, receita de aluguel vai estar como receita operacional. A gente está falando aqui um exemplo de uma empresa que não tenha essa atividade core, tá bom? E, por último, aqui a gente tem a categoria de financiamento, que são aquelas despesas com juros ali de passivos de uma maneira geral. Tudo bem? Então, vamos lá. Só um comentário, Janine, acho que é interessante porque sempre uma crítica minha, quando eu era consultado sobre em qual linha da DRE eu coloco a despesa tal, né, outros, SG&A, COGS,
pelo menos agora a gente tem 3 blocos muito bem definidos, né? Então, acho que, por mais que a gente sempre pense em IFRS como essência, né? E a gente olha o US GAAP, compara com algo muito mais estruturado, definido, né? Muito mais, talvez, forma do que outra coisa, aqui a gente chegou no meio do caminho. Então, traz uma estrutura com o objetivo de trazer algo mais comparável, né? Acho que esse é o principal objetivo dessa mudança, você conseguir olhar 2 empresas do mesmo setor e ter subtotais bem definidos que o investidor rapidamente consiga comparar a performance. Então, acho que essa estrutura realmente vai ajudar o usuário a ter uma visão clara sobre o resultado das empresas, né? Bacana. Enquanto você estava falando, eu lembrei também que tem... Acho que a gente pode estar sentindo falta, né? Quem está estudando aqui o slide, eu sei que primeiro é um choque, né? A gente olhar aqui, depois a gente vai, aos poucos, passando do choque, começando a entender um pouco mais o objetivo por trás, né? E sentindo falta de algumas rúbricas que a gente, vamos dizer assim, já, por histórico, a gente já está acostumado a ver numa demonstração de resultado. Então, por exemplo, aqui a gente deixa de ter aquela rúbrica de variação cambial, por exemplo, né? Então, variação cambial, ela deixa de existir como uma rúbrica separada aqui, e a gente vai ter essa variação cambial sendo alocada naquela transação que o gerou. Então, se for alguma coisa relativa à atividade operacional, ela sobe e deveria ser classificada juntamente com uma atividade operacional. Isso é um ponto importante, né? Porque a gente pode pensar assim, então é só reclassificar, jogar para cima? Mas que níveis de controle, que níveis de fluxograma, que níveis de monitoramento hoje a gente tem nas companhias, ou vocês têm nas suas companhias, para a geração desse input? Será que hoje o detalhamento, o fluxograma, o monitoramento, ele é suficiente para fazer essa mera classificação? A gente precisa redesenhar alguma coisa no fluxo, né? Então, esse é uma das reflexões que precisam ser feitas ali para avaliação do impacto da norma, né? Não só que variação cambial foi um exemplo que eu dei, mas também nessas novas classificações dessas categorias. Então, que nível de detalhamento, ou centro de custo, ou fluxograma, né? O que de processos precisam ser alterados para a geração dessa demonstração, né? Do jeito aqui proposta pela IFRS 18. Entrando mais um pouquinho no detalhe, então a gente vão ter 3 os blocos aqui, eu já falei que cada uma delas, né? De novo, as atividades principais específica, ele fala que atividades principais específicas é a atividade fim da companhia, ela que dita ali essa melhor classificação, né? Então, só a título de exemplo aqui, a gente tem receitas operacionais principais das atividades comerciais de uma empresa. Investimento, como eu falei para vocês, basicamente, a gente vai ter sempre resultado de equivalência patrimonial, caixa equivalente de caixa e ativos que geram retorno individual, como eu disse aqui, a propriedade para investimento. Quem lê a norma, a gente está falando aqui investimento em coligada, empreendimentos conjuntos e subsidiárias não consolidadas, porque a norma internacional, para quem não tem familiaridade, a visão internacional é sempre de uma DF consolidada, tá? A DF individual é uma coisa muito daqui do Brasil ainda, por uma questão ainda de cálculo de dividendo, enfim, própria apuração de imposto, a gente ainda tem a obrigatoriedade de divulgação ali de uma demonstração individual, coisa que não tem na norma internacional. Então, quando a gente pega aqui a norma para ler, só para quem lê já se orientar que ele nem fala em controlada, porque ele já assume que ela já está consolidada. Atividade de financiamento, composta ali por receitas e despesas de passivos relacionados à obtenção de financiamento, por exemplo, despesas com juros sobre empréstimos. Então, vamos imaginar aqui que a minha atividade fim é prestação de serviço. Se a prestação de serviço eu tenho algum financiamento, os juros pagos nesse financiamento é uma atividade de financiamento porque não é a minha atividade fim. Mas se eu sou um banco e concedo crédito, né, a receita de juros da concessão de crédito é ali uma atividade, uma receita nesse caso, operacional. Tá? Então, isso aqui vai ditar um pouco ali a classificação. Então, receitas e despesas de juros e efeitos nas alterações de taxas de juros de passivos, por exemplo, também são
atividades categoria de financiamento. Então, ali, passivos de arrendamento também seriam um exemplo. Qual a natureza de suas atividades comerciais? Por que a gente trouxe, falando várias vezes, né, sobre atividade fim, várias vezes o que dita, parece simples, né? Parece, gente, está falando isso, mas a gente já faz isso hoje. O que talvez o desafio que a gente traz aqui, um pouco para a gente analisar, imagina que você é um grande grupo e que você tem várias linhas de negócio com várias atividades diferentes. E você consolida tudo isso. Então, o importante aqui é avaliar que vai ter que ter uma classificação individual e um monitoramento individual para cada companhia pela sua atividade fim e depois consolidar tudo isso. Então, é muito importante terem essas informações muito bem apuradas, né, na base individual para que não gere nenhum problema na consolidação. Então, de novo, aqui eu já tinha dado esses exemplos. Se eu sou um banco, tenho ali como atividade de despesas de juros como operacional, né, seria uma receita de juros. Se eu tenho um setor imobiliário, ganhos e perdas com propriedade de investimento, também seria uma atividade operacional. E tem uma escolha de política, vamos imaginar que eu seja aqui um banco, mas eu tenho alguns outros empréstimos que não têm a ver com a concessão de crédito. Então, para esses juros, eu poderia ter uma escolha de política entre operacional e financiamento. Então, nesse caso, ali entra ali uma questão de julgamento, uma definição de escolha a ser aplicada consistentemente pela companhia. Né? Então, para quem tem uma estrutura muito grande, muitas atividades, muitas empresas, vai ter que ter um monitoramento mais individualizado para entender essas classificações políticas individuais de cada um, para que essa informação seja, assim, consolidada da melhor forma, né? E como são as apresentadas? A gente está sempre falando aqui, falou da categoria de receitas e despesas operacionais, mas como é que poderão ser apresentadas essas receitas e despesas operacionais? Então, ainda se mantém, vamos dizer assim, há os critérios, poderia ser por natureza, por função ou mista, que é mista, mistura um pouco função por natureza. Esse talvez seja o grande impasse que a gente tem com a lei das SAs, né? Que ali tem uma obrigatoriedade por função. A norma, ela permite uma escolha, seja por natureza ou por função, mas a gente vai ver que, assim, a preferência da norma é sempre por natureza. Por que a gente vê isso, né? Porque quando ela fala por natureza, você não precisa divulgar mais nada. Agora, se você classifica por função ou mista, você precisa ter divulgações adicionais. Então, daí a gente conclui que, teoricamente, o entendimento é que, por natureza, seria a informação mais completa, né? E não precisaria de divulgação adicional. Então, ainda tem essa escolha, melhor definição, ou por função, ou por natureza, ou mista, mas, uma vez ali definida que será apresentada por função, aí a norma traz um requerimento de divulgação adicional. Então, vocês vão ver aqui que essa nota, ela é um copy-paste do que está no ilustrativo, né? A norma ela tem alguns appendix, né? Que é a própria norma em si, o Base for Conclusion, e tem também ali uns exemplos ilustrativos. Dentro desses exemplos ilustrativos tem essa nota aqui. O que é isso? Se a companhia ela escolhe apresentar por função, ela precisa ali ter divulgações adicionais, e a norma IFRS 18 descreve que, no mínimo, as 5 naturezas aqui deverão ser abertas, né? Então, por exemplo, a gente vai ter obrigatoriamente abrir, se apresentado por função, pelas seguintes: depreciação, amortização, benefícios a empregados, impairment e baixas de inventários e reversões. Então, essas 5, no mínimo, são obrigatórias, esse nível de divulgação. Isso traz melhor comparabilidade entre as empresas. Então, esses 5 itens são já ditos na norma e são obrigatórios. Tá? Então, não é uma questão de escolha. Tá? Precisa ter essa abertura. Então, mais talvez um ponto para a gente refletir é se a gente tem esse nível de detalhamento ou precisaria redesenhar alguma classificação ou alguma
parametrização no sistema para que a gente consiga capturar essas informações e ter populada na nota a informação. Então, precisa repensar e desenhar nos seus controles ou nos seus processos como é que estão parametrizados se tem centro de custo ou como é que a gente faz essa avaliação para ver se precisa ser de fato revisitado. Tá ok? Vamos lá. E vamos para... Talvez essa é uma das alterações que tem muito impacto, né? Isso aqui envolve a visão dos investidores, envolve comunicação com o mercado, envolve o alinhamento com os nossos usuários, com os usuários das informações seriam os nossos investidores, porque do que eles recebem hoje de nível de divulgação vai mudar para a IFRS 18. Então, como é que eles entendem essa mudança da norma? É importante esse alinhamento, né? Então, o que a IFRS 18 ela trouxe? Hoje a gente tem várias medidas que são chamadas de non-GAAP. Por que non-GAAP? Né? Porque eu não tenho um normativo contábil que dite como ela deveria ser construída. É lógico que talvez um exemplo aqui, que é o EBITDA, a gente tem uma resolução CVM, mas aí é uma questão do regulador, mas não é um CPC ou uma norma específica contábil para isso. Mas essas medidas são medidas que as companhias entendem que melhor refletem seu desempenho financeiro ou contam sua história e que traz informação importante para o seu usuário. Então, essas medidas, historicamente, elas são divulgadas em outras comunicações ao mercado, né? E ela, hoje, como não tem um normativo muito específico, vai ali a critério de cada companhia, tanto a sua definição, o seu cálculo, ou mesmo o nível de divulgação a ser divulgado, né? Então, o que a IFRS 18 trouxe? Ela trouxe o conceito de medidas de desempenho ali financeiros, né, gerenciais, que são as MPMs. Então, MPM é sempre o quê? Tem 3 definições, né, 3 critérios. Primeiro, ser necessariamente uma medida de desempenho que seja um subtotal de receita e despesa. Ela tem que ser uma medida que represente de forma gerencial o desempenho financeiro e seja alguma medida que seja usada em comunicações ao mercado. Então, talvez dar um exemplo mais tangível, né? O que a companhia divulga hoje de informação não GAAP? Quais são? São essas e essas. A gente lista aqui, EBITDA ajustado, lucro operacional, talvez um fluxo de caixa livre, talvez cada um ali tenha sua medida que é importante no seu segmento. Dessas, quais atendem o critério de MPM? Quais são, principalmente aqui, relativas a um subtotal de receita e despesas? Estas deverão estar contidas a partir de 2027 na demonstração financeira. E como é que ela vai ser divulgada? A gente vai ver no próximo slide. Só tirando aqui, a definição MPM tem uma definição que é restrita, né? Que são esses 3 critérios. Então, obrigatoriamente tem que ser um subtotal de receita e despesa. Então, ela não inclui, ela exclui, por exemplo, medida de desempenho não financeiro, um índice de satisfação do cliente, ou algum subtotal que não seja de receita e despesa, por exemplo, um fluxo de caixa livre, ou outros subtotais que sejam derivados de outras normas, como, por exemplo, o lucro bruto. Então, o que não atender o critério não poderá ser classificada, vamos dizer assim, como um MPM. E o que essas medidas, elas continuarão sendo divulgadas? Sim, continuarão sendo divulgadas, mas ainda assim, no relatório de administração, nas outras comunicações, e não poderá ser incluída na demonstração financeira. Não é proibida a divulgação, mas só é definida aquelas que sim incluem a demonstração financeira. Lembrando, a IFRS 18 é sobre a apresentação da demonstração financeira. Então, só aquelas que atendem o critério de MPM deverão, né, ser incluídas ali na demonstração financeira. Janine, um comentário aqui rápido, só porque, como eu apoio muitas empresas em processo de IPO,
é curioso que quando a gente vai fazer um IPO, uma oferta, né, o escrutínio sobre os non-GAAP measures é gigantesco, né? A gente tem o processo de comfort letter, então o time de capital markets é envolvido, e mesmo a informação estando fora da DF, a gente olha com unhas e dentes aqui para garantir que tem um backup adequado para suportar aquele número, né? E a gente vê que após o IPO, né, a administração continua, né, ou não divulgando esses indicadores, e isso vinha às vezes se perdendo, porque tinha um novo ajuste de EBITDA a ser incluído, e aí era uma leitura muito mais de cheque de sanidade que o auditor faz do que, de fato, né, uma emissão de uma carta conforto, uma validação. E aí, depois de alguns anos, isso vai se perdendo a um nível que, quando você tem um follow-on, né, uma oferta subsequente de ações, muitas vezes a forma que você reportou nos anos anteriores já não seria passível, né, de conforto. Então, eu realmente estou animado com esse novo requerimento, porque a gente passa também a centralizar, né, as informações numa única nota, porque antes a gente chegava a abrir o que era depreciação, juros, e, enfim, o que eu iria ajustar de EBITDA em diversas notas da DF para conseguir ter algum nível de conforto sobre essas informações no lado de referência. Então, agora a gente passa a centralizar isso tudo numa única nota. Então, acho que pelo menos para a EBITDA, isso que traz é uma solução definitiva para essa discussão que existia num contexto de um IPO follow-on em termos do que era passível de conforto ou não. É uma pena que todas as métricas que envolvem no seu cálculo algum item de balanço ficam de fora, né? Então, qualquer cálculo que envolve dívida ou patrimônio líquido não vão se enquadrar no conceito de NPM, né? Então, isso a gente vai continuar convivendo ainda com essas informações somente em outros documentos que não a demonstração financeira, né? Isso aí. E é lógico, né, Caio, que assim, trouxe mais, vamos dizer, consistência, né, em termos do que ser divulgado. E como eu falei no início, vai ser numa única nota, mas tem alguns critérios, né? Então, há alguns requerimentos do que ser divulgado e como divulgar. Então, primeiro de tudo, vai ser numa única nota, as MPMs vão ser sempre todas concentradas. Precisa ter ali uma afirmação da companhia, dizendo que a MPM, de fato, ela fornece uma visão da administração sobre o desempenho financeiro da empresa, tá? E não é comparável com aos outros MPMs de outras empresas. De novo, aqui a gente não está ditando a equação, a gente só está dizendo o que tem que ser divulgado. Então, não é comparável, talvez uma empresa calcula um EBITDA ajustado de um jeito, a outra de um jeito, né? A outra calcula de outro. O importante é ter aqui a reconciliação desse valor. Então, explica por que o MPM fornece informação útil e como ele é calculado. Então, na nota vai ter uma reconciliação, precisa partir ali do subtotal da receita e da despesa, então a gente vai ter um cruzamento, por isso aquela definição de MPM, e vai ter a construção daquele cálculo, né? Então, ali qual foi a somatória ou, né, o que a gente excluiu para chegar ali no cálculo daquele MPM. Então, a gente faz essa reconciliação e talvez aqui o que chama atenção também se a gente tiver vamos imaginar que no ano a gente calculou o EBITDA considerando arrendamento. No ano seguinte, a gente resolve desconsiderar essas alterações de um ano para o outro, elas vão precisar ser divulgadas. Então, o leitor, o usuário, ele precisa entender como o cálculo é feito e o que mudou de critério de um ano para o outro. Então, de novo, aqui a gente não vai querer comparar exatamente, não serão equações iguais, mas eu tenho um nível de informação o suficiente para que o leitor consiga, né, interpretar e comparar. Nível de divulgação, nível de informação com nível de informação. Então, essa vai ser, talvez, ali o grande benefício dessa nota única na demonstração financeira. E aqui a gente... Desculpa, gente. Não, eu acho legal esse último ponto da alteração, porque então, os ajustes de EBITDA não recorrente tem que ser recorrente, né? Então, não é porque em um ano você ajustou um item, você pode não ajustar mais porque ele não é relevante. Então, tem que manter essa consistência. Isso também eu acho bem interessante com o que está sendo introduzido pela IFRS 18. Isso aí.
Bom, depois de uma avalanche aqui de mudanças, né, demonstração de resultado, medidas de desempenho financeiro, gerenciais, que talvez são as queridinhas, né, são as que mais chamam atenção, ou que tem mais barulho, ou que a gente vai ver mais repercussão, né? Tem outras alterações na norma, como eu falei, né, a IFRS 18 ela substitui incompleto ali a IS1. Então, terão outras alterações também. Talvez menos divulgadas, vamos dizer assim, não foi de tanto interesse das companhias de uma maneira geral, mas são informações importantes que a gente quis trazer aqui para vocês. Então, ela muda ali a forma como vão agregar informações nas demonstrações financeiras. Então, o objetivo da norma, pelo menos eles tiveram o objetivo de trazer uma orientação melhorada, né, nos termos deles, do que seria um critério para agregar e desagregar uma informação. O desincentivo a ter a linha de outros. Então, quanto menos outros, melhor, ou menos valor ali no outros, né, para que, de fato... Normalmente, a gente até brinca aqui que o outros é aquele que a gente não consegue classificar o que é, a gente joga no outros, né? Então, realmente, a norma veio para desestimular isso. Então, como ela exige uma divulgação maior na linha de outros, é mais para pesar, assim, vale a pena? Se eu já vou ter que divulgar bastante coisa, se eu classificar como outros, talvez é melhor o esforço de ter, talvez, uma informação mais apurada e melhor, né, adequadamente classificada, é melhor. É menor do que ter que explicar o outro, né? Então, o que a gente vai ter que pesar ali o custo-benefício da manutenção do outros. Então, novas funções definidas nas demonstrações financeiras e notas explicativas, aquelas que eu mostrei para vocês, que são as 5, né? Depreciação, amortização, benefício empregado, impairment e reversões de inventário. Ele traz também um outro conceito, que é características compartilhadas podem ser já a agregação das informações, e essas características podem ser várias, né? Por exemplo, ele fala que natureza, função, tamanho, localização geográfica e ambiente regulatório, então amplia um pouco mais o leque. Por um outro lado, ele fala o seguinte: se eu tiver uma única característica que for diferente, e a companhia entender que é material sem informação, poderia desagregar. Então, como eu costumo dizer, ainda vai ser uma área de julgamento, né, definição. Então, talvez o que eu traria de reflexão aqui o objetivo é a gente chegar num equilíbrio, né? Nem ter tanta informação agregada, nem tanta informação desagregada, né? Chegar a um nível de informação que não deixa a demonstração tão extensa para que se perca a informação relevante, mas também não tão enxuta que não dê a informação importante ao usuário. Né? Então, esse equilíbrio é importante. Aqui, o reflexo é revisitar essas políticas, né? A gente vai precisar redesenhar e rever essas políticas, se a gente pode ali melhorar, vamos dizer assim, ou trazer critérios mais objetivos para que a aplicação da definição de agregação e desagregação seja talvez adequada, ou melhor adequada para a realidade das companhias. E é lógico que a gente também tem outras alterações na norma, né? Então, menos importantes aqui, talvez foram alterações que não fizeram muito barulho, né? São simples, mas vocês vão entender por que elas vieram. Então, agora, como a gente tem um novo subtotal na demonstração de resultado, que é o lucro operacional, ele vai ser o ponto de partida ali para o método indireto da demonstração do fluxo de caixa. Também, já que vocês lembram, a gente tem aqui o CPC3, né, o IS7, que é a demonstração de fluxo de caixa, tem a possibilidade, uma escolha de política contábil para a classificação de dividendos, juros e dividendos pagos e recebidos entre as atividades. Então, essa opção, ela cai, ela é eliminada. Então, tudo que é pago vai entrar na atividade de financiamento e tudo que é recebido em investimento. Isso é uma mudança relevante, ou seja, não poderá ser incluída, né, na atividade operacional, como era uma escolha de política, poderia ser no passado, e isso gera, lógico, que aí
tem que pesar ali qual seria o impacto disso na sua realidade, se isso diminuiria ou aumentaria o resultado das suas atividades operacionais no fluxo de caixa, de geração de caixa. Tá bom? Outra alteração importante, mas aí eu trago boas notícias também, que hoje aqueles itens que a gente classifica como ágil, né? Que hoje são apresentados dentro da rúbrica de ativo intangível, eles agora serão apresentados de forma segregada já no balanço patrimonial, né? Antes a gente só tinha essa segregação na nota explicativa. A partir da implementação do IFRS 18, ele torna-se ali uma linha já no balanço patrimonial, né? Só dando um spoiler, a gente também tem um projeto aqui, um exposure draft, que vem para trazer melhorias na avaliação do impairment de ágil, e o objetivo ali o objetivo é descomplicar a avaliação do impairment. Então, só para dar uma pontinha aqui para vocês, fiquem na expectativa, a gente vai trazer também em próximos assuntos, mas é interessante porque a gente já tem essa linha agora, pós IFRS 18, já destacada. Tá bom? E aí, como a gente pode ajudar, né? Como a KPMG pode ajudar tanto a avaliação como na implementação do IFRS 18. Talvez aqui, parando um pouquinho só de tudo que a gente falou aqui que teve de alteração, o que é importante, né? Primeiro, um movimento que a gente tem feito bastante são esses workshops personalizados. Então, a gente tem ido em empresas que têm pedido muito esses workshops para fazer uma apresentação específica, né? Mais voltado ali para o seu segmento, a gente dá mais exemplos voltados para o negócio, e aí para entender um pouco mais do que tem conteúdo na norma e como ele seria impactado. É lógico que uma avaliação de impacto é super importante, não é muito diferente do que a gente já fez nas normas anteriores. Então, a gente faz uma análise detalhada das demonstrações dos resultados e das divulgações existentes, e identificação das áreas afetadas, incluindo ali a capacidade, sistema e processos. E sabe o que é muito interessante aqui? É que a gente acha ou pode subestimar a norma achando que o impacto é limitado à contabilidade ou elaboração da demonstração financeira, o Financial Reporting Process, mas não. A gente vê muito, e quando a gente fez os workshops, foi interessante que a gente precisou trazer pessoas de TI, ou as pessoas que são envolvidas ali na relação com os investidores. Então, tem um impacto muito mais abrangente do que meramente ali a preparação da demonstração financeira. Então, a gente faz um desenho, né, da preparação dos documentos que definem sua aplicação na norma, né, e a gente vai fazer um caso a caso, aí a gente vai ponderar um pouco as decisões, porque, como a gente falou aqui ao longo da apresentação, tem assuntos que a gente vai exercer um julgamento. Então, o que é o melhor julgamento, né, considerando a estratégia da companhia? A gente explora todas as opções de controles, processos existentes relacionados à elaboração, tanto preparação das demonstrações financeiras como relatórios financeiros, né, para a gente ver o que precisa adaptar para essas mudanças. Aí esse é o desenho, aí a parte da transformação mínima, que é a implementação, né? Então, a gente implementa todo esse desenho, além de, claro, da gente fazer toda essa explicação, tanto para os auditores, investidores e as partes interessadas, né? De toda essa mudança que aconteceu por conta da IFRS 18. Vamos lá. Além disso, a gente, é lógico, faz também a revisão pós tudo implementado e monitoramento para ver se essa implementação foi feita da forma adequada. Dúvidas? Acho que o Caio já colocou aqui, já respondeu bastante coisa no chat. Tem mais alguma coisa, Caio, que a gente quer abordar aqui? Pensando, a gente falou sobre Early Adoption, Janine? Estou tentando lembrar aqui. Falei. Falou? Boa. Não é uma... Na verdade, toda norma internacional tem uma possibilidade, não, uma opção de adoção antecipada. Não é, normalmente, a cultura brasileira quando dá tradução pelo CPC a permissão por adoção antecipada.
E com certeza com a IFRS 2 não será diferente. Então, mas apesar, vamos dizer assim, apesar de acho que ninguém também se aventuraria com uma adoção antecipada, né? Acho que tem algumas mudanças até lá que acho que ninguém está tão preparado ainda para isso. Mas também não subestimem de achar que está muito longe, né? Então, como a gente falou, adota em 2027, mas com uma adoção retrospectiva já tem impacto em 2026 e tem coisas que talvez alterações de processos e sistemas que demoram algum tempo, né? Então, de maturação. Então, não dá para a gente achar que lá no dia 31 de dezembro de 2026, quando meia-noite e um da 1º de janeiro, né? A gente fogos aqui de artifício do Réveillon, a gente achar que está tudo pronto preparado para receber a norma, provavelmente isso não vai acontecer. Então, precisa uma preparação ali antecipada. Legal. Acho que eu vou deixar aqui, então, uma dica minha final, aqui, aproveitando quem ficou com a gente até agora, dando um spoiler aqui, como eu faria essa transação se eu ainda estivesse no mercado, olhando essa mudança que está por vir. Eu olharia meu balancete, especialmente minha conta de resultado, ali numa visão bem analítica, né? Talvez a planilha base, se eu faço ainda Excel, me depara para as DFs e classificaria se essas contas elas vão com o seu saldo para a parte de operacional, para categoria, desculpa, categoria é o termo da norma, né? Categoria operacional, investimento ou financiamento. E para as contas que vão para mais uma categoria, eu acho que está a bandeirinha vermelha para saber se eu consigo ou não fazer um deparo desse saldo ou parte desse saldo para a respectiva linha da DRE. Então, acho que esse é um ponto importante aqui, talvez o ponto de partida que eu seguiria. Então, quem ficou com a gente até o final, ficou com essa dica aqui, seria a primeira atividade que eu faria se eu tivesse no lugar de vocês. Sem dúvida. E aí farei um trabalho mais direcionado, né? Identificar os possíveis issues aqui. Mas é isso, pessoal. Ó, agradeço imensamente a presença de quem ficou até o final. Espero que a gente tenha passado um pouco da mensagem aqui. É lógico que o objetivo é trazer as principais alterações, mas também chamar a atenção de que é preciso se preparar, né? Então, tem impactos relevantes, principalmente que envolvem muitas partes, né? Tem os investidores que esperam ali, tem uma expectativa muito grande das informações que vão ser divulgadas, e tem ali uma janela enorme da gente poder trazer credibilidade, principalmente ali para as medidas de desempenho, né? Eu acho que esse é um fator muito positivo também, né? A gente sabe que, né, no passado, a gente vê muitas companhias gostariam, né, já queriam ter essas informações auditadas e pedem, às vezes, até um relatório separado, algum tipo de asseguração, algum tipo de ok, vamos dizer assim, né, do próprio auditor, e agora tem essa possibilidade. Então, aproveitem da melhor maneira, né? Talvez avaliar essa estratégia do que vai ser divulgado, como vai ser divulgado, alinhar também com o auditor o nível de detalhamento que vai precisar ser passado para ele, né, para ele poder ter uma evidência de auditoria, né, que suporte ali a opinião. Então, são muitas partes envolvidas e estamos aqui à disposição. Obrigada para quem ficou e deixo aqui o meu abraço e um até logo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.